Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, hoje eu estava orando e o Senhor trouxe à minha memória algumas situações difíceis que eu passei no começo da minha caminhada com Ele e também do meu ministério. E Ele me mostrou também que muitos irmãos e irmãs que têm orado comigo aqui todo dia estão passando por situações parecidas. E que por isso eu deveria trazer uma palavra de consolo e esperança a esses corações. Olha, se você chegou até aqui, saiba que você é mais do que vencedor. Jesus pagou um preço muito alto para que você tivesse um relacionamento com Deus Pai. E por isso eu quero te dizer uma coisa, não é por acaso que você está aqui. Foi o Espírito Santo que tocou o seu coração para que você deixasse todas as outras coisas de lado por alguns minutos para ouvir o que o Pai tem para te dizer. Basta que você creia na palavra e faça a sua parte, porque Jesus está pronto para fazer a dele. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos orar juntos e em seguida o Senhor vai falar diretamente com você. Amém? E eu quero agradecer aqui todos vocês que oram comigo de manhã e à noite. Eu tenho feito orações específicas para a sua casa, para o seu trabalho e tem sido maravilhoso. Quantos testemunhos eu tenho recebido. E eu quero agradecer também às milhares e milhares de pessoas que estão no Brasil e também no exterior, que têm deixado a distância de lado para se unir nessa grande corrente de fé e transformação. E eu quero dizer o seguinte, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, talvez a gente nunca venha se encontrar aqui na Terra, mas saiba que lá na eternidade, aí irmãos, nós vamos ter tempo de sobra para falarmos das grandezas do Senhor. Mas eu quero que você saiba também que apesar da distância, você mora no meu coração. Você está na minha lista de orações. E eu fico muito feliz por você estar aqui, tá bom? E lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal, é muito fácil. É só você olhar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, chamado inscrever-se. Dá uma olhadinha agora aí. E assim que você clicar nesse botão, você vai apertar o sininho e vai selecionar a opção Todas, para que você receba a oração diretamente no seu celular, onde quer que você esteja, tá ok? E se você tem sido edificado com o meu ministério e deseja fazer uma contribuição, ajudando também instituições de caridade apoiadas por mim, você pode clicar também nesse botãozinho embaixo do vídeo, escrito Seja Membro. E aí você vai receber também 2 livros digitais meus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar a mensagem de hoje e eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 11, que falou muito ao meu coração no momento difícil da minha vida, um momento de incertezas e também vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu frustrado por não ver resultados no seu trabalho, na sua família ou na sua vida espiritual? Já se perguntou se vale a pena continuar tentando, se Deus está mesmo cuidando de você? Se você já passou por esses momentos de desânimo, saiba que você não está sozinho. Todo mundo passa por momentos assim. Eu mesmo já passei por situações em que eu me perguntava, será que vale a pena realmente continuar insistindo nisso? E se não der certo? E se eu estiver apenas desperdiçando o meu esforço, os meus recursos, a minha vida nisso? Não seria melhor desistir agora e me poupar da frustração por não ter conseguido? Irmãos, esses pensamentos vinham a todo tempo na minha mente, sempre quando eu queria começar uma coisa nova, sempre quando eu estava esperando por algo e pedindo a Deus em oração. Irmãos, é um sentimento terrível. E a Bíblia nos mostra que os discípulos de Jesus também passaram por isso. A Bíblia conta em João capítulo 21 que depois da ressurreição de Cristo, alguns dos seus discípulos voltaram à sua antiga profissão de pescadores. Eles estavam desanimados em relação ao seu chamado, eles achavam talvez que não fossem merecedores, não fossem capazes, e eles decidiram fazer o que eles sabiam fazer de melhor, que era ser pescadores de peixes. E então eles passaram a noite inteira no mar, mas não pegaram nada. Esses dias eu estava assistindo a série The Chosen e retrata muito bem isso, a frustração deles, o desespero, porque eles dependiam da pesca para o seu sustento. E eu fico imaginando eles muito cansados, com fome, desanimados. E ao amanhecer, eles viram uma pessoa na praia que lhes perguntou se eles tinham alguma coisa para comer.
E eles responderam que não. Então essa pessoa lhes disse para lançarem a rede do lado direito do barco, porque eles encontrariam peixes. Afinal de contas, eles já tinham revirado o mar a noite inteira. Mas algo tocou o coração deles para que eles fizessem o que aquele homem tinha dito. Então eles voltaram, jogaram a rede e ficaram surpresos com a quantidade de peixes que pegaram. E a Bíblia dá um número de 153 peixes ao todo. E naquele exato momento, eles reconheceram que era o Senhor Jesus e correram para encontrá-lo. Irmãos, eu me lembro quando eu estava lendo essa passagem e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O momento onde eu estava muito frustrado, desanimado e eu não tinha muitas vezes nem vontade de orar, de ler a Bíblia. Mas essa passagem tocou profundamente no meu coração porque eu acreditei que se Jesus me desse uma única palavra, aquilo poderia mudar o meu futuro, a minha vida. E eu comecei a orar nesse sentido: Senhor, libera uma palavra sobre mim. Senhor, basta uma palavra sua e a minha vida irá mudar. Então, se você também precisa de uma palavra, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: fala comigo, Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, na hora certa, o Senhor falará contigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel e Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele está apenas esperando que a fé brote no nosso coração, que a gente pare de ficar ansioso, focado nos problemas e que a gente olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? E aí, irmãos, o tempo passou, os dias se passaram e Deus falou comigo. Ele me tirou daquela aflição, assim como está escrito no Salmo 34, versículo 19, que diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Então deixa eu te dar uma dica. Em vez de você ficar esperando que Deus use uma pessoa, que Deus use uma circunstância, que Deus use algo para falar com você, saiba que na própria Bíblia existem centenas, milhares de promessas esperando que você tome posse delas. E essa promessa do Salmo 34, versículo 19, é uma delas. Eu tomei posse e eu acreditei que o Senhor me livraria de mais uma aflição. E se hoje eu estou aqui falando com você, é porque Deus tem me livrado de todas as aflições e Ele quer fazer isso na sua vida também. Amém? Irmãos, então voltando a essa passagem da pesca maravilhosa que os discípulos tiveram, eu aprendo aqui algumas lições que eu quero compartilhar com você. Então preste muita atenção, porque não sou eu que está falando ao seu coração agora, mas o próprio Deus. E a primeira lição é que Deus sabe das suas necessidades. Jesus sabia que os discípulos estavam precisando de alimento, tanto físico quanto espiritual. Eles estavam desanimados porque Jesus havia morrido na cruz e apesar deles terem a promessa da ressurreição, eles estavam ainda desanimados, com medo, enfraquecidos. Mas Jesus não os abandonou. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro deles e Ele também sabe das suas necessidades. Jesus promete supri-las de acordo com a vontade dEle. Eu sei que muitas vezes parece que a oração não passa do teto, parece que os dias se prolongam, mas Jesus continua no trono e Jesus continua também no seu coração. Por isso não desista, confie nele de todo o seu ser e com certeza Ele te livrará de toda angústia, toda dúvida e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que você já pediu ou pensou. Amém? É isso que a Bíblia promete em Efésios capítulo 3, o versículo 20. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você tem confiado realmente em Deus para suprir as suas necessidades? Você tem orado a Ele, pedido ajuda, ou você tem reclamado pelos cantos, reclamado com as pessoas e não consegue sequer orar com fé? Então pare de duvidar, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que muitas vezes não recebe porque não acredita realmente que Deus pode fazer. Amém. E a segunda lição que eu aprendo aqui nessa passagem é que Deus nos pede para fazermos a nossa parte. Jesus não fez o trabalho dos discípulos por eles. Ele não jogou os peixes no barco, nem os preparou para eles. Ele apenas deu uma orientação: lancem as redes do lado direito do barco. Ou seja, os discípulos tinham que fazer a sua parte, obedecer e agir. E Deus também, irmãos, nos pede para fazer a nossa parte, obedecer a sua palavra e dar passos de fé. E talvez o que está faltando para você é isso, é você dar um passo de fé, seja para evangelizar uma pessoa, seja para entrar num novo negócio, seja para começar um novo curso na faculdade,
Não importa, você precisa também acreditar que Deus está com você e sair do lugar do comodismo, tá bom? E vou te dizer uma coisa, não tenha medo se algo der errado. Não fique com vergonha, não ache que você falhou em algum momento. O mais importante é você dar passos de fé e aí você vai ver Deus trabalhando na sua vida. E eu confesso para vocês, irmãos, que até hoje, muitas vezes, eu me sinto confuso. Até hoje eu não sei discernir se é a vontade de Deus ou se é algo que está somente no meu coração. Mas uma coisa eu faço, eu dou passos de fé, eu tenho atitude e que você possa fazer isso também, tá certo? Lance as suas redes em busca daquilo que você tanto deseja. E por fim, eu vejo aqui nessa passagem que Deus sempre nos surpreende com os resultados. Irmãos, quando a gente obedece à palavra do Senhor, pode parecer não fazer sentido no começo, pode parecer que não tem resultado nenhum, mas a longo prazo você vai vendo o trabalhar de Deus, a longo prazo você vai vendo a fidelidade do Senhor, você vai vendo que Ele fez muito mais do que você pediu. E os discípulos não esperavam pegar tantos peixes depois de uma noite tão desanimadora. Eles ficaram maravilhados com o milagre de Jesus, que demonstrou o seu poder e o seu cuidado por eles. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente escuta testemunhos de todo mundo e parece que a gente não tem testemunhos para contar. Mas saiba que Deus também trabalha nas pequenas coisas. Só o fato de você ter uma família, ter condições, você estar bem vestido, isso é um sinal claro da provisão de Deus. Quantas pessoas estão piores que você? Quantas pessoas estão com uma vida totalmente bagunçada, uma vida totalmente destruída, porque não têm olhado para Jesus, não têm praticado a sua palavra. Por isso, meu irmão, é hora também da gente olhar para as coisas grandes que Deus já fez e não ficar apenas olhando para o futuro, porque isso pode nos deixar mais ansiosos, mais preocupados e não vamos desfrutar do presente, que é o dia de hoje, tá bom? Tem muitas pessoas que ficam tristes porque parece que estão esperando uma coisa e enquanto aquilo não acontecer, elas não serão felizes de verdade. Irmãos, o mais importante é o processo, é a caminhada. É aí que a gente tem que encontrar a verdadeira paz e alegria. Então eu quero encerrar essa mensagem antes de nós orarmos, te perguntando: você tem se alegrado com aquilo que Deus já fez na sua vida? E mais, o que você tem feito com aquilo que Deus já te deu? Talvez você já tenha recursos nas mãos, você já tenha capacidade, você já tem dons, talentos e talvez você não está usando porque está sempre esperando que algo a mais aconteça. Irmãos, talvez é Deus que está esperando você tomar uma atitude. Amém? Olha, esse é um momento muito importante da palavra, mas é muito importante também que você tenha um momento de oração. E por isso agora eu quero orar com você, por você, pela sua família, pelos seus projetos. Talvez você que está doente, está enfermo, saiba que Deus realmente deseja fazer parte da sua vida e mudar a sua história. E Ele está atento agora à sua oração, tá bom? E lembrando que depois da oração, não saia deste vídeo, porque eu quero te trazer palavras proféticas. Eu quero abençoar a sua vida, como se fosse o próprio Deus falando contigo, trazendo promessas, trazendo esperança e consolo para a sua vida. Aleluia! Feche os seus olhos porque eu quero orar por você agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. Pai, nós queremos Te louvar e engrandecer o Seu nome. Só o Senhor, meu Deus, é digno da nossa adoração. E como é bom, meu Pai, poder nos achegarmos aos Teus pés e declarar o nosso amor. Ó Jesus, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós Te pedimos perdão também, Senhor, pelos nossos pecados, pelas vezes em que agimos pela carne e não pelo Espírito. Por mais que muitas vezes tentemos andar de acordo com a Tua palavra, Senhor, muitas vezes a gente tropeça, a gente se afasta da Tua presença. Por isso nós clamamos, Senhor, nos resgate mais uma vez, assim como aquele pastor da parábola fez ao deixar as 99 ovelhinhas para buscar aquela que estava perdida. Sabe, Senhor, às vezes nós nos pegamos olhando para o céu, buscando um sinal ou esperando um empurrãozinho para seguir em frente. Nós confessamos, meu Pai, que como qualquer ser humano, muitas vezes nos sentimos perdidos, desanimados, frustrados e sem fé. Assim como os discípulos que estavam no barco, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Por isso, meu Pai, nós Te pedimos, Senhor, quando isso acontecer conosco, nos faz lembrar das promessas que o Senhor já entregou a nós, das promessas que estão na Tua palavra. Oh, meu Pai, não deixa a gente fraquejar, Pai.
Não deixe a gente ficar chorando e chorando, sem ter forças para se levantar. Socorre os teus servos, meu Pai, este irmão e esta irmã que estão aqui todo dia comigo, meu Pai, porque entenderam que sem oração a gente não permanece de pé. Oh, meu Pai, nós estamos tentando diariamente, fazendo a nossa parte, só que às vezes, meu Pai, a dúvida bate no nosso coração. Será mesmo que o Senhor está fazendo algo ou é coisa da nossa cabeça? Será que está valendo realmente a pena orarmos com o pastor todo dia? Senhor, eu sei que o Senhor tem visto isso em muitos corações, mas agora, Pai, a partir de hoje, nós mandamos embora toda dúvida, toda incredulidade, todo espírito maligno que sopra mentiras na nossa mente. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, destrava os nossos ouvidos espirituais, a nossa boca, os nossos olhos, Pai, para que a gente contemple as tuas maravilhas. Senhor, venha falar conosco no dia a dia, Pai. Nós queremos ter intimidade com o Senhor ao ponto de não fraquejarmos, ao ponto de termos uma fé inabalável em cada desafio, em cada oportunidade, que a gente possa aproveitar a chance para glorificar o teu nome. Por isso, meu Pai, eu te peço agora, visita a casa dessa pessoa, a família dela, traga provisão, Senhor. Derrama uma unção especial que quebra todo o jugo na vida deste pai, desta mãe, que não tem conseguido sustentar a sua família e manter o seu lar com dignidade por causa de dificuldades financeiras. Oh, meu Pai, abre uma porta de emprego para esse homem que tem chorado sozinho na cama antes de dormir. Quantas vezes, meu Pai, esta mulher gastou lágrimas, Pai, não tinha forças mais para orar e chorar. Pai, liberta essa família das dívidas, liberta essa família das drogas, das preocupações, e que o Senhor, meu Pai, socorra cada homem e cada mulher. Pai, tira as discussões do meio do lar, a falta de entendimento, a falta de comunhão. Senhor, meu Pai, eu oro também por essa pessoa que está enferma, acamada, Pai, sofrendo com dores no corpo, com doenças. Em nome de Jesus, eu mando embora todo o mal. Eu repreendo em nome de Jesus toda doença na mente e no corpo. Eu não aceito na vida dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, acampa os teus anjos, envia os teus anjos, Pai, para fazer a cirurgia. Coloca a tua mão de poder, Pai, e que a gente venha testemunhar o milagre que o Senhor fez na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles.
E depois nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém?
Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial.
nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia.
E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.